Sejam todos bem-vindos, alunos do oitavo ano, para mais uma aula de Geografia. Bom, no dia de hoje nós vamos fazer o nosso estudo ainda na África, segunda aula que nós estamos fazendo sobre a África, ainda no quadro natural. Nós vamos estudar hoje o clima, vegetação e regionalização da África. Para melhor compreensão, nós vamos colocar nos slides para ficar mais fácil da compreensão do exercício de hoje. Primeiro, para falar de clima, sempre há uma relação entre clima e vegetação, porque de acordo com o clima, nós vamos condicionar a vegetação. De acordo com o clima, vai ter nesse mesmo local uma vegetação correspondente. É o que aparece aqui, por exemplo, nessa região equatorial de vermelho. Aqui, eu vou pegar aqui uma cor, vou colocar diferente para dar destaque. Então, essa região onde está aqui, ó, equatorial, que está de vermelho, eu vou marcar para vocês aqui um E de equatorial, simbolizando que nessa região tem o clima equatorial, que é quente e com abundância de chuva ao longo do ano. E aqui, logicamente, aparece um tipo de vegetação da mesma forma que aparece no Brasil, onde tem o clima equatorial, que é a Amazônia. Só que aqui ele recebe o nome de floresta congolesa ou floresta equatorial, mas as condições de clima são os mesmos. Próximo do clima equatorial, vai diminuindo a quantidade de chuva, vai aparecer o clima tropical. E aí eu vou novamente mudar a cor da canetinha para ficar mais fácil de visualização. Então olha só, o clima tropical, ele vai aparecer aqui nas imediações, vou até colocar como se fosse um T, onde é clima tropical, vai dar para a gente ver que essa região da africana ela tem um predomínio de clima tropical. Olha a quantidade de região na África que tem clima tropical, que tem duas estações bem definidas, verão quente e chuvoso e inverno com temperaturas mais amenas e bem seco. Na África, a vegetação que aparece nessa mesma área, olhando um mapa de vegetação, vai ser a vegetação chamada aqui, ele chama de vegetação tropical ou equatorial. Mas nesse caso aqui seria vegetação tropical, nesse mesmo local. No Brasil, a gente chama de cerrado. Na África, eles preferem chamar de savana. Depois aparece aqui o deserto. Vou colocar aqui um grande D mostrando que a África tem esse deserto ao norte, que é o deserto do Saara, e tem também um deserto ao sul, que é o deserto do Kalahari, no sul da África. Depois nós temos o semiárido. A palavra semiárido, semi quer dizer quase, semi, quase. E árido quer dizer desértico, então semiárido quer dizer semideserto. Nós temos aqui e temos também uma faixa embaixo do deserto do Saara, que também é semiárido, é semideserto. Vegetação mediterrânea. Vegetação mediterrânea, vou colocar aqui um M representando ela, fica justamente próximo do mar Mediterrâneo. Ela também é parecida com o clima tropical, porque tem duas estações bem definidas ao longo do ano. Como a diferença do tropical? Que o nosso tropical ele é quente e chuvoso, e lá é quente e seco. Enquanto o nosso inverno ele é seco e frio, e lá o inverno também é bem frio, mas o inverno é chuvoso. Então dá essa diferença. Depois do clima mediterrâneo aparece aqui o clima de montanha. Clima de montanha porque tem várias áreas de altitude na África. Para isso nós vamos recorrer ao mapa de relevo. Então nós vamos notar aqui que nós temos uma cadeia montanhosa, aqui com mais de 4.000 metros de altitude, que é a cadeia do Atlas. Nós temos aqui o Planalto da Etiópia, que passa de 4.000 metros de altitude. Nós temos o Planalto do Quênia, que passa de 5.000. Temos esse outro planalto que passa de 5.000. O planalto do Kilimanjaro, que também passa de 5.000, quase 6.000 metros. Além de ter aqui em Madagascar áreas altas. Aqui também nós temos montes, onde tem áreas bastante altas. E assim nós temos várias regiões no continente africano com locais que estão acima de 3.000 metros de altitude. E isso vai representar também do clima, porque quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por isso que pode aparecer na África alguns tipos de clima e de vegetação que normalmente a gente acha que não seria possível encontrar na África. Por exemplo, a taiga, floresta de coníferas. Floresta de coníferas na África, sim, porque nessas áreas onde tem
intensa altitude, uma altitude bem elevada, o frio se torna intenso e pode aparecer a taiga. Mas também pode aparecer a vegetação de altitude, que já não é a taiga, é uma vegetação bem variada de acordo com as condições do local. Por exemplo, no pé de uma montanha pode ter um tipo de vegetação e lá no topo ter outra. Isso é uma vegetação de altitude. Ela recebe as características do seu meio, das condições. Então pode aparecer esses dois tipos de vegetação por causa da altitude. E aqui também, lógico, pode aparecer o frio de montanha, que também é a mesma coisa onde aparece a vegetação de altitude. O clima é chamado frio de montanha, vegetação de altitude. E lugares onde aparece o clima frio mesmo, que é bastante frio, aparece a floresta de coníferas, mas que são pouquíssimas áreas. Por isso que quase todos os mapas não mostram que a África possui esse tipo de clima. E por último, nós vamos falar sobre a regionalização da África. Olha só, regionalização da África. Essa regionalização foi feita pela ONU, então nós vamos começar aqui estudando, pela legenda, pela África Setentrional. A África Setentrional dá para ver que é o norte, setentrional é norte. Então nós vamos pegar aqui o Marrocos, vai ser Argélia, Líbia, Egito, são países do norte da África. Pode notar que eles estão próximos do mar, então vão ter cidades intensamente urbanizadas. Cidades concentradas, né, próximo do mar, então vão receber turismo, vão receber mais investimento, tem um clima mais ameno e também favorece a ocupação e a agricultura. Então são países que não passam sim por grandes dificuldades. Depois, pelo mapa, pela legenda, a África Ocidental. O Ocidente é Oeste, então vamos pegar toda essa área aqui, ó. O Oeste, onde está Mauritânia, e Níger, Nigéria, né? Esses países da África Ocidental, eles apresentam muitos minerais e também são exportadores de produtos agrícolas. Possuem uma fraca industrialização e tudo que eles precisam que tenha tecnologia tem que importar, porque lá não tem essas fábricas mais tecnológicas. Quer dizer que a economia deles é bastante dependente dos países mais ricos. Depois nós temos a África Central, que fica aqui no meio. Essa África Central ela está próximo da linha do Equador. Note que ela está próxima da linha do Equador. Então, falta de água não é bem a questão daqui, mas sim países que enfrentam um certo problema social também. Mas são países que vêm melhorando, porque eles são exportadores de vários produtos também, como cobre, diamante, petróleo, madeira. Então vem recebendo investimentos de países estrangeiros. Um dos países aqui que a gente pode citar como principal é o Congo e também a República Democrática do Congo. Depois nós temos a África Oriental. Oriente quer dizer leste, né? Então aqui nós temos a África Oriental. Esses países, digamos que são os países com os maiores problemas sociais da África e do planeta Terra. Porque aqui nós temos países muito pobres que enfrentam problemas de fome, enfrentam problemas também religiosos, problemas étnicos, muitos conflitos. Então nós temos aqui a Somália, nós temos a Etiópia, nós temos o Quênia, vários países aqui que enfrentam muitos problemas. São países de industrialização inexistente e que passam por grandes problemas. E por último, a África Meridional. Meridional quer dizer sul, mas nós não podemos falar África do Sul porque nós também temos um país com esse mesmo nome. Então nós chamamos de África Meridional. É onde fica a Zâmbia, é onde fica Zimbábue, é onde fica Moçambique e a própria África do Sul, que é o país mais desenvolvido de toda essa região e de toda a África, de todo o continente africano. Esse país ele foi bastante disputado pelas potências europeias no século XIX e atualmente tem grandes empresas mineradoras transnacionais. E a África do Sul, como eu já disse, representa todo esse desenvolvimento na África. Depois, gostaria aqui de retornar à nossa tela para agradecer a presença de todos, a participação de todos, lembrar que nós estamos no quarto bimestre, preocupar com cada tarefa a ser entregue. Eu queria que vocês
fizessem com o máximo de vontade, de empenho, todos os exercícios que são propostos para não ocorrer justo na reta final de vocês deixarem ocorrer uma reprovação. Fiquem todos com Deus e até a próxima.